Olá, pessoal! Meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula vamos estudar formação de palavras. Caso não estejam claros para você os conceitos de radical, prefixo e sufixo, recomendo que você assista novamente à nossa aula sobre estrutura de palavras. Se já são pontos pacíficos e tranquilos, você está preparado para a aula de hoje. Os dois principais processos de formação de palavras são a composição e a derivação. Existem dois tipos de composição, a aglutinação e a justaposição. E há 6 tipos de derivação: a prefixal, a sufixal, a prefixal e sufixal, a parasintética, a imprópria e a regressiva. Cuidado para não fazer confusão entre a derivação prefixal e sufixal e a parasintética. Além desses processos, existem 4 outros: a onomatopeia, o estrangeirismo, o hibridismo e a redução. Pessoal, o difícil no conteúdo de formação de palavras é identificar os radicais, sufixos e prefixos de origem latina e grega que compõem a língua portuguesa, que fazem parte da língua portuguesa. Para isso, eu recomendo a consulta a bons dicionários e a boas gramáticas. Vamos à aula? Aqui nós temos um quadro resumo dos processos de formação de palavras. 2 tipos de composição, 6 tipos de derivação e 4 outros processos. No total, são 12 os processos que estudaremos. Comecemos pela composição. A composição consiste na ligação de 2 ou mais radicais para formar uma nova palavra. Numa composição, podemos juntar palavras que possuem vida autônoma na língua portuguesa ou podemos juntar radicais que não possuem vida autônoma. São os chamados compostos eruditos. No primeiro exemplo, a palavra passa se une à palavra tempo. Ambas as palavras existem de forma independente e juntas formam passa-tempo. Não podemos dizer o mesmo a respeito do segundo exemplo. Nem demo, radical grego que significa povo, nem cracia, radical grego que significa governo, existem autonomamente, mas unidos formam a palavra democracia. Philo, radical grego que significa amigo, e sofia, sabedoria em grego, separados não têm existência na língua portuguesa. Porém, podem formar a palavra filosofia. Democracia e filosofia, exemplos, portanto, dos ditos compostos eruditos. O primeiro dos processos de composição é a justaposição, a união de radicais sem ocorrência de alteração fonética. Gravem isso, sem alteração fonética, ou seja, sem alteração na pronúncia, no som dos radicais. Gira mais sol, girassol. Houve mudança fonética? Não. Então temos um caso de justaposição. Meio mais dia, meio-dia. Sem alteração fonética, justaposição. Um último exemplo, banca mais rota, bancarrota. Acrescentou-se um R à palavra formada, mas vejam que a pronúncia continua a mesma. Já na aglutinação, a união de radicais provoca alteração fonética. Plano mais alto não é plano alto, mas planalto. A alteração fonética é evidente. Logo, é um caso de aglutinação. Fidalgo vem de filho de algo. Vejam como nesse caso a alteração é enorme. E vinho mais acre dá vinagre. Houve mudança? Claro. Então é composição por aglutinação. Conclusão: a diferença essencial entre a justaposição e a aglutinação é a ocorrência ou não de alteração fonética. Alterou? Aglutinação. Não alterou? Justaposição. Fixem bem esse ponto. A derivação consiste na formação de novas palavras a partir de somente um radical ou tema. Olha, atenção! Nas composições, temos sempre 2 ou mais radicais, enquanto nas derivações, apenas um radical. A derivação prefixal, como o nome sugere, ocorre pelo acréscimo de um prefixo ao radical. À palavra feliz, eu acrescento o prefixo in. A fazer, o prefixo des. A ler, re, formando reler. E o prefixo a palavra moral, formando amoral. Um detalhe importante é que a derivação prefixal
não altera a classificação morfológica da palavra. Leal é adjetivo, assim como desleal, formado pelo acréscimo do prefixo des. Abrir é verbo. Adicionei o entre, deixou de ser verbo? Não. A derivação sufixal ocorre pelo acréscimo de um sufixo ao radical, sufixo. Agora, atenção! A derivação sufixal pode provocar mudança de classe gramatical. Silêncio é substantivo, mas silenciosamente é advérbio. Flor é substantivo, mas florescer é verbo. No último exemplo, não verificamos mudança. Barba e barbeiro são substantivos. Atenção! Quando o sufixo principia começa por vogal, a vogal final do tema cai se for átona. Pedra mais ada. O A do tema cai fora e o radical recebe diretamente o sufixo. Com o sapinho, a mesma coisa. Bem intuitivo esse ponto, difícil nos enrolarmos com isso. Derivação prefixal e sufixal. Acontece pelo acréscimo de prefixo e de sufixo sem haver a exigência de simultaneidade. Não precisamos colocar os afixos ao mesmo tempo para que a palavra exista. Existe desleal? Existe. Existe lealdade? Existe. Infeliz? Sim. Felizmente? Também. Na derivação prefixal e sufixal, os acréscimos não precisam ser simultâneos. Porém, verificamos o contrário na parasintética, que ocorre pelo acréscimo obrigatoriamente simultâneo de prefixo e de sufixo. Tardecer não existe, muito menos em tarde. Almado também não, e muito menos desalme. Atenção! O que diferencia a derivação prefixal e sufixal da derivação parasintética é a exigência de simultaneidade, ok? Derivação imprópria. Quando obtemos uma palavra nova por meio da alteração de sua classe gramatical, sem que ocorra qualquer alteração gráfica. Vamos aos exemplos. O andar do suspeito. Andar aqui no sentido do caminhar e não de andar de prédio. Originalmente é verbo, mas está substantivado pelo artigo definido o. Como será o amanhã? Amanhã é advérbio de tempo, mas aqui está substantivado. Silêncio é substantivo, mas aqui está sendo empregado como interjeição. Regressiva, criação de uma nova palavra por redução de uma palavra primitiva, o que se dá de duas maneiras. Por supressão da desinência verbal de infinitivo, cortamos o R de entregar e teremos entrega. O mesmo com os demais exemplos. Observem que a derivação regressiva é responsável pela formação de substantivos derivados de verbos. São os substantivos deverbais. Mas atenção, nem sempre é fácil identificar se a palavra primitiva é o verbo ou o substantivo. Por convenção, não compartilhada por todos os gramáticos, se o substantivo indica ação, será a palavra derivada. Mas se o nome denota algum objeto ou substância, será a palavra primitiva. Planta, âncora e telefone são objetos que geram os verbos plantar, ancorar e telefonar. A segunda forma de derivação regressiva ocorre por supressão de um sufixo nominal. Bombardeamento vira bombardeio e reclamação vira reclamo. Simples assim. Fechamos os 6 casos de derivação. Passemos aos processos restantes. Na onomatopeia, as palavras formadas imitam sons. Bang, bang, toque, toque, tic-tac e assim por diante. A redução, também chamada de abreviação, consiste em reduzir a palavra até um ponto que não comprometa sua compreensão. Motocicleta vira moto. Ninguém hoje em dia fala pneumático, dizemos simplesmente pneu. E podemos olhar uma fotografia ou uma foto. O hibridismo é a formação de palavras com elementos de línguas diferentes. A rigor, o hibridismo é uma espécie de composição. Automóvel é a união de auto, do grego, e de móvel, do latim. Sambódromo, vejam que mistura inusitada, combina samba, africano, e dromo, grego. Qual é a dificuldade de identificar os casos de hibridismo?
conhecer a origem dos elementos mórficos presentes nas palavras. Um bom dicionário etimológico será de grande ajuda para isso. O último e derradeiro processo formativo é o estrangeirismo. Muito fácil. É quando uma palavra estrangeira é assimilada na língua portuguesa. Abajur, do francês, site e show do inglês, por exemplo. Bem, é isso. Cuidado mais uma vez para não confundir justaposição com aglutinação e derivação prefixal e sufixal com derivação parasintética. Estudem os prefixos, os sufixos e os radicais gregos e latinos em uma boa gramática e bola para frente.